Bom dia, meu nome é Cristiane Almeida, eu sou coach cristã e hoje eu estou aqui para trazer a palavra de Tiago, do livro do Novo Testamento. É o segundo vídeo que eu estou fazendo em português, então para você que está entrando agora, dá um likezinho aí no canal, se inscreve no canal e daqui para frente eu estarei fazendo todos os vídeos, toda semana, um livro do Novo Testamento e será em português. E eu trago alguns trechos do livro. Eu vou ler com vocês, vou pedir que vocês acompanhem, peguem a Bíblia de vocês, abram a Bíblia e façam esse acompanhamento e a gente vai discorrer um pouquinho sobre algumas passagens. Claro que a leitura e o estudo total na íntegra é a melhor opção, mas aqui nós vamos ter algumas passagens importantes que tocaram o meu coração. Então abram comigo em Tiago 1, no versículo 2, onde fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui, Tiago está nos falando a importância de exercitarmos a nossa fé, que a nossa fé em ação, a nossa fé, ela, após a provação, as provações que todos nós temos constantemente, todos os dias da nossa vida, é que se torna perseverança. É onde nós perseveramos, é onde nós insistimos, nós cremos, nós continuamos, porque nós sabemos verdadeiramente a quem nós estamos servindo, quem é nosso Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Continuando, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, a sabedoria é a palavra do Pai. A sabedoria é além do teu conhecimento, é o entendimento da palavra, é o entendimento, é mais profundo do que você conhecer, do que você saber. A sabedoria, ela vem diretamente de Deus. Então, você ter a sabedoria, quem pode te dar essa sabedoria é Deus, e Ele pode dar para todos aqueles que Ele queira dar. Vamos também lá no versículo, vamos ainda no 1, Tiago 1, mas no 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha como deriva o nosso pecado, como deriva as nossas falhas, mas ela tem a sua raiz, a sua nascente através daquilo que se cobiça. Depois dessa cobiça é que se gera algo que pode ser designado, chamado de pecado. Vamos mais um pouquinho adiante, no 21, onde fala: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se a gente está falando de exercitar a fé, se a gente está falando em perseverar e insistir crendo em Deus, em pedir a Ele a sabedoria que vem dele, em matar a cobiça para que não gere pecado, agora aqui está nos orientando a ser manso e também, além disso, a praticar a palavra que for implantada em nós, não somente implantada nos nossos ouvidos,
mas nos atos que nós temos diariamente. Porque a prática dessa palavra demonstra que não somos somente ouvintes, mas nós somos realmente aquilo que nós estamos lendo, ouvindo, estudando, aprendendo e sendo, vivendo. Vamos ali no 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Bem, o evangelho ele é simples, mas ele é bem específico e às vezes duro. Mas ele só é duro quando o nosso coração está duro para fazer a vontade do Pai. Ele só é duro quando nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Então, visitar órfãos e viúvas é um direcionamento que ele se repete em outras passagens na Bíblia, que é a nossa responsabilidade de cuidar dos órfãos e das viúvas. Eu vou convidar vocês a irem em Tiago 2, onde a gente vai pegar aqui do 8 até o 13. Então, Tiago 2, 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha só o que Tiago nos fala, como é grandioso e é forte. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas para que seja usado conosco deliberadamente a misericórdia, nós temos que ser misericordiosos com os demais. E aí fala de acepção de pessoas e de amar o próximo. De entender aquela pessoa que te irrita, que te provoca, que te ira. Aquelas pessoas que tiram a tua paz, o teu sossego de espírito. Eu não vou nem avançar aos homossexuais, aos drogados, às prostitutas e pessoas de conduta diversa à sua, mas eu estou falando até mesmo no cotidiano, no trabalho, na rotina. Amar o próximo e agir, como a palavra fala, com misericórdia, porque todos, salvos e nãos, todos são filhos de Deus, todos são criaturas feitas pelo Pai. Então, a misericórdia que vai haver comigo e com você é na medida que nós temos misericórdia com as limitações e as diferenças dos outros em relação a nós mesmos. Bem, ainda no 2:18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Veja como isso é pesado. Se até os demônios creem e temem, todos podem crer em Deus e a fé ser exercitada. Mas a fé sem as obras, ela não se justifica, ela não prevalece.
porque é necessário que aquele que tenha fé e que tenha perseverança tenha também obras que edifiquem, obras que deem frutos, obras que mostrem a diferença de você que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que pratica o que a palavra de Deus te orienta a fazer com boas obras. Não somente tem a fé sem a ação. Ainda em Tiago 2, 22, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Bem, com o fechamento do livro de Tiago, aqui no capítulo 3, a gente vê a importância de se viver e de se fazer aquilo que a tua fé propaga, aquilo que a tua fé justifica. E vamos para o 4, 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós, o Espírito Santo? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Essa orientação de Tiago, ela vem mostrando a origem das contendas. Como fazer para não ter contendas, tribulações, má informação, discussão, controvérsia dentro dos relacionamentos, das amizades, dos grupos, dos conjuntos. E também aqui em Tiago 4:17, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A partir do momento que nós pedimos a Deus a sabedoria, e nós já temos o conhecimento de que o manual dele, a palavra, é a instrução, a nossa responsabilidade e o comprometimento em fazer o que é certo e fazer o bem para testificar a nossa fé e a nossa vida, o nosso comportamento, ele se completa aqui em Tiago 4:17. Estamos finalizando Tiago 5 no 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós não precisamos de um lugar diferenciado ou de uma pessoa renomada para ouvir a nossa confissão, mas termos irmãos e amigos para que possamos confessar e conversar uns com os outros, para que a nossa súplica, a nossa alma seja curada. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então eu quero pedir a vocês, terminamos aqui o livro de Tiago, eu quero pedir a vocês que orem uns pelos outros, que exercitem esse amor que Jesus Cristo nos deixou, nos ensinou, nos direcionou através da sua palavra, e que
nós podemos viver testificando na nossa fé e na nossa ação. Deus abençoe a todos.